Né? Ok, então estamos gravando, né? Uma boa tarde novamente. Começando aqui oficialmente, pessoal. Então, eu assumi a disciplina agora, né? O professor Wagner, que estava com vocês, né? Ele me passou o que foi trabalhado e o que ia ser trabalhado a partir de agora, né? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela. Peço licença para vocês também. Vocês estão vendo aqui a minha tela, pessoal? Eu só preciso de alguém me dar um ok aí para mim ter certeza que vocês estão visualizando. Vocês estão visualizando aqui minha tela? Tá sim, aham. Sim. Muito obrigado, tá? Então, pessoal, né? Pelo que o professor Wagner me passou, né, vocês viram até a parte de tabela periódica. Então, o próximo assunto, né, é a parte de ligação química. Ok? Então, pessoal, né, esse é o meu PAPR, é a forma que eu trabalho, né? Cada professor trabalha de um jeito, né? E o aluno às vezes vai querer comparar, mas, né, o importante é que cada um vai trabalhar de um jeito. Alguns têm mais facilidade em um ou no outro nessa parte de ensino remoto, né? Mas eu trabalho dessa forma, é assim que eu trabalho com as turmas, né? 1A, que eu venho trabalhando desde o início do ano, né? O ano passado eu trabalhei com a turma 1A e também com a turma 1C. Então, é da mesma forma. Eu trabalho com um livro didático, né? Eu já postei ele para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a pegar o livro físico na biblioteca, mas se pegaram ou não, não vai fazer diferença para a gente, que eu postei já, né, lá no Cigar, o nosso livro. É o livro que a instituição adota, né? Que é do Gerson Moll. Então, para essa parte de ligações químicas, para esse PAPR, pessoal, né, eu preciso que vocês leiam para mim, e logicamente isso já deveria ter sido feito, né? Ler essas páginas sobre as ligações, né? Não é muita coisa. E principalmente, pessoal, além de ler esse material, vocês precisam de assistir as videoaulas. Ok? Se o aluno não fizer isso, pessoal, vai dificultar aqui muito a nossa vida, né? Porque vocês já devem ter percebido, né, que nas aulas síncronas, nos encontros síncronos, eu não tenho como explicar toda a matéria desde o seu início, com todos os detalhes. Não vai dar tempo. Né? Hoje mesmo a gente vai fazer uma aula prolongada, mas talvez dificilmente talvez a gente vai conseguir fechar tudo isso aqui. Tomara que a gente consiga, né? Mas na aula síncrona só, eu não consigo explicar toda a matéria do início, resolver exercícios e tudo mais com vocês. Então é importante que o aluno faça parte dele, né? Que é ler o material, assistir as videoaulas, e aí no dia do encontro síncrono, né? Que no meu PAPR sempre traz, né? Os links, né? As datas dos encontros síncronos, a gente já tem de onde partir, né? A gente já vai direto para resolver exercício, vai tirar uma dúvida, aqui, outra ali, né? Coisas menores. Porque se não for assim, né, a gente não vai conseguir avançar muito. Né? Só com aula síncrona, quem não estiver lendo nada, não assistindo as videoaulas, né, a gente não vai conseguir progredir muito. Então é importante que vocês tivessem chegado nessa aula de hoje já sabendo, né, o que é ligação química, né, o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, né, o que é uma ligação metálica. Isso já ajudaria bastante, né? A gente só ia tirar algumas pequenas dúvidas e passar para a resolução de exercícios, que é o que mais interessa. Ok? Mas esse é o nosso PAPR. Vocês viram que eu coloquei aulas duplicadas. Né? Eu coloquei uma aula introdutória geral aqui, falando das 3 tipos de ligações, e depois eu vou focar na ligação iônica e ligação covalente, né? Uma aula mais simplesinha primeiro, depois uma aula um pouco mais completa, para introduzir o assunto, né? E depois a gente complementa mais o assunto. Fiz isso para iônica e para covalente. E é muito importante, pessoal, não sei se vocês assistiram, mas quem não assistiu, assista, pessoal, esse experimento aqui. Esse experimento ele foi feito para os estudantes que eram estagiários da disciplina no primeiro período, né, lá na turma 1A. Eles fizeram esse experimento e gravaram. É um experimento fundamental para a gente entender a questão, né? Como que a gente chegou nesses conceitos de ligação química. Tá joia? Mas esse é o nosso PAPR. Né, vocês já estão acostumados. O meu deve estar um pouquinho diferente do professor Wagner, né? Porque cada um trabalha de um jeito, como falei, né? E tem certas coisas que a gente não consegue, né? Você desenvolve uma forma de trabalhar e você vai investir naquilo, né? Onde você acha que está dando certo. E, logicamente, pessoal, aqui é uma via de mão dupla, tá? Tudo que eu colocar, se vocês acharem que não está bom, professor, assim não está legal, vamos fazer diferente. Eu sou um professor totalmente aberto, tá? Porque o interessado aqui é vocês que precisam de aprender esses conteúdos. Se a forma que eu estiver propondo, que eu estiver trabalhando, não estiver sendo eficiente, vocês têm que me dar esse retorno, tá? Sem nenhum tipo de problema.
Isso vai me ajudar, inclusive, né, a preparar uma aula talvez diferente, tentar uma outra forma de abordagem. Ok? Quer dizer, muito importante, então, que vocês sigam esse roteiro dos PAPRs, né? As leituras, as videoaulas, isso antes das aulas síncronas. É assim, isso vai tornar a aula síncrona muito mais produtiva. Ok? É... E aí, pessoal, a gente vai para o capítulo 5 do nosso capítulo 6, desculpa, né? Aqui agora eu já estou apresentando aqui o nosso livro, né? Esse assunto e também do próximo PAPR vão estar aqui nesse capítulo 6, né? A parte de ligações químicas. Ok? Eu vou explorar algumas coisas aqui. Primeiramente, pessoal, deixa eu vir aqui. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui? Eu preciso que vocês interajam comigo, pessoal, com o áudio ligado aí, pelo menos alguns de vocês que estiverem mais interessados, né? O que a gente está representando aqui, pessoal, é a famosa tabela periódica, ok? Eu espero que vocês entendam. Todo mundo sabe o que é uma tabela periódica, pessoal? Que tipo de informação tem aqui? O que é a tabela periódica, pessoal? Alguém pode me falar? Pessoal, vocês estão me ouvindo, pelo menos, né? O que vocês viram? O que vocês entenderam de tabela periódica até então? Eu preciso saber, né? Preciso saber o nível que vocês estão. Os elementos químicos ordenados pelos números atômicos. Exatamente. Aqui a gente tem, né? A tabela periódica, ela traz todos os símbolos dos elementos químicos conhecidos, né? Naturais e sintéticos. E a tabela periódica, ela é organizada, né? Em ordem crescente de número atômico. Ok? E por que ela tem esse jeitão, pessoal? Né? Porque nessa organização, eles quiseram deixar nas mesmas colunas aqueles elementos que têm propriedades semelhantes. Então a tabela foi organizada primeiramente simplesmente com base, né, nas só um minutinho, parece que chegou alguém, deixa eu dar. Não chegou mais ninguém novo não, né? Okay. Então aqui a gente tem uma organização, pessoal, de todos os elementos químicos conhecidos, como eu falei, né, sintéticos e naturais, organizados por ordem crescente de número atômico. Essa divisão em colunas aqui, ela agrupa os elementos que têm propriedades semelhantes. E aí a gente sabe, então, que a tabela está dividida em 18 colunas, né? São 18 famílias, então. Quando a gente pensa em família, a gente pensa em coisas parecidas, né? Todos os elementos numa mesma coluna dessa são semelhantes. E ela tem esse jeito. Então, por que os lantanídeos e os actinídeos vieram aqui para baixo, pessoal? Se colocasse eles aqui, onde eles deveriam estar, a tabela, né, eu ia tirar da mesma família, da mesma coluna, alguns elementos que a gente sabe que são exatamente dessa mesma família. Né? Então, tanto lantanídeos quanto actinídeos foram colocados nessa parte abaixo. Agora, você sabe que a tabela, pessoal, isso aqui é fruto de muitos e muitos anos de estudo, de trabalho, né? Os elementos foram sendo descobertos, foram sendo organizados. A primeira tabela lá do Mendeleev, né, ela tinha 60 elementos apenas. Novos elementos foram sendo descobertos, foram sendo adicionados, né, até a gente chegar nessa situação atual. Essa é a tabela, né, de 2021. Não tem nada de novo ainda que não foi acrescentado aqui. Né? Até hoje nós conhecemos 118 elementos químicos diferentes. Okay? Conhecendo desses 118, né, 92 são naturais. E o restante aí, né, são artificiais. Lembrando que a partir, pessoal, do urânio, né, existe uma quantidade muito pequena de plutônio na superfície terrestre. A gente até considera que a maior parte do plutônio que existe realmente no nosso planeta, ele é sintético, né? Que o que tem natural mesmo é quase que nada, é coisa de miligramas. Então a gente considera que a partir do urânio, aqui do Netúnio para frente, todos são artificiais. Ou seja, são aqueles elementos que foram produzidos pelo ser humano em laboratórios. Ok? Então, o que é um elemento químico? Então, aqui a gente tem 118 elementos químicos diferentes aqui. Né? O que difere um elemento químico do outro? É o número atômico. E o que é o número atômico? É o número de prótons que esses elementos possuem em seu núcleo. Chegou alguém agora? O
O que difere esses elementos uns dos outros? O número atômico, como a gente percebe. O número atômico, vocês viram com certeza, é o número de prótons que cada elemento desse possui. Então, a gente tem elementos, como o hidrogênio, por exemplo, que tem um único próton. Na verdade, o hidrogênio, ele tem um próton e um elétron, e não tem nêutrons, Já quando eu pego, eu pego o ouro, que é 79, a gente sabe que o ouro, então, ele tem 79 prótons no seu núcleo. E tem também 79 elétrons, organizado em camadas ao redor desse núcleo, que tem 79 prótons e um número de nêutrons aqui que a gente pode calcular. Ok? Então, cada elemento químico diferente, ele tem número de prótons diferentes. O que define um elemento químico é o seu número de prótons que eles possuem no seu núcleo. Ok? Agora, pessoal, a gente vai focar muito aqui no número de elétrons. Porque nós vamos ver que para os elementos se ligarem uns aos outros, e as propriedades que eles possuem, depende desse número de elétrons que os átomos possuem. E especificamente o número de elétrons que eles possuem nas camadas de valência. Não sei se o Wagner chegou a falar para vocês de camada de valência, mas a camada de valência é a camada mais externa do átomo que possui elétrons. Ok? Mas vamos deixar essa tabelinha aqui um pouquinho para frente. Mas então você já sabe, pessoal, que na natureza, E de onde que vieram esses elementos químicos? O Wagner também talvez discutiu isso com vocês, Esses elementos, eles existem. Como eu falei, 92 deles aqui existem na natureza. Existe aqui no nosso planeta. Agora, esses elementos, pessoal, eles são produzidos nas grandes estrelas. Nas supernovas. As estrelas, quando elas morrem, elas explodem e liberam. É nas estrelas que esses elementos são sintetizados, pessoal. E para vocês terem noção, o nosso Sol, que para nós seria uma coisa gigantesca, o Sol é uma estrelinha de nada. O Sol, ele só consegue produzir, em quantidade significativa, hidrogênio e hélio. Mais de 90% da massa do Sol é hidrogênio, e tem um pouquinho mais de hélio. O hidrogênio, então, o Sol quase que é uma bola de hidrogênio e hélio. Okay? E está acontecendo reações de fusão o tempo todo, São reações de fusão nuclear que produzem esses elementos químicos, Então você vê que o Sol é nada, ele produz somente 2 elementos. Os demais, pessoal, são produzidos em estrelas mais pesadas, estrelas maiores, estrelas mais energéticas, as chamadas supernovas. Então, todo elemento que existe aqui na Terra, pessoal, ele é extraterrestre. Ele não foi produzido aqui. Ele veio, no início da formação dos planetas, Esses elementos eles já existiam no universo, eles foram se condensando aqui, e formando o nosso planeta. Tá joia? Agora, pessoal, ligação química. Por quê? Existem evidências que os átomos estão ligados. Então, nós mostramos aqui, nós conhecemos diferentes tipos de átomos que existem na natureza. Mas poucos deles, pessoal, são encontrados na natureza na forma isolada. Os gases nobres da família 18, todos eles são encontrados nesse formato isolado. Eles tendem a não se combinar com ninguém. Alguns outros poucos elementos, em algumas situações bem específicas, são encontrados no seu formato puro. Por exemplo, o ouro, existe a mineração do ouro, você encontra, talvez, uma pepita de ouro, que ele está ali no seu estado puro. Mas isso é muito difícil, pessoal. A maior parte das substâncias que são encontradas, os átomos que formam o nosso planeta, que formam o universo como um todo, eles estão ligados a outros. Nós sabemos disso, porque a gente conhece as substâncias que formam o nosso planeta, e essas substâncias foram analisadas. Então, substâncias que constituem a matéria, Você sabe que matéria é tudo que existe no universo, O ar, tudo que é sólido, tudo que é líquido, tudo que é gasoso, Todas as substâncias que existem no universo é matéria, E as substâncias que constituem a matéria, pessoal, a gente, analisando essas várias tipos de substâncias que existem aqui no nosso planeta especificamente, vamos focar somente no planeta Terra. Analisando as substâncias que existem aqui na Terra, a gente encontrou 3 situações. Tá? A gente encontra substâncias que a gente chama de simples. Substâncias simples, pessoal, são aquelas que são formadas por apenas um tipo de átomo. Mas eles estão ligados. Sabemos que sim, porque uma substância que existe, por exemplo, aqui no nosso planeta, o hidrogênio,
O hidrogênio que existe no planeta, que existe lá no Sol, pessoal, não é o H sozinho, é o H2. Nós sabemos que é o H2. Mas como H2? Então, para existir o H2, um hidrogênio, um átomo de hidrogênio que tem que estar ligado ao outro átomo de hidrogênio. Né? H2 quer dizer que são dois átomos de hidrogênio. Mas como é que esses dois átomos estão juntos? Né? Alguma coisa tem que ligá-los. O gás oxigênio, né, que existe aqui no nosso planeta, né, 21% da nossa atmosfera é o gás oxigênio. É um gás fundamental para a nossa respiração. Né? A gente respira para obter esse gás. Que esse gás é ele que faz a gente gerar energia no nosso organismo. Né? É através do oxigênio que a gente consegue oxidar os alimentos que a gente ingere e obter energia que nos mantém vivos. O oxigênio também, pessoal, ele é dois átomos de oxigênio ligados. Mas como? Né? De alguma forma, isso tem que estar ligado. Se eu pego, né, o diamante, que é uma coisa valiosíssima, né? O diamante, a gente vai ver a estrutura dele mais à frente, mas a gente sabe que são milhares de átomos de carbono, pessoal, que estão ligados uns aos outros. Se eu pego uma barra de alumínio, que está, né, nos veículos, nas bicicletas, numa janela, né, numa porta, o alumínio ou qualquer outra barra metálica que você pegar, pessoal, ali a gente vai ter milhares de átomos daquele elemento metálico que estão ligados um ao outro. Como que eles estão ligados? Né? É o que a gente vai entender aqui nessa aula de hoje. Né? Então, substâncias simples são essas substâncias que possuem, né, somente um tipo de átomo. E analisando também as substâncias que existem na natureza, a gente encontra também substâncias compostas. Estou trazendo somente 2 exemplos aqui, mas são muitos os exemplos de substâncias compostas. Né? Por exemplo, a água, pessoal. A gente conhece a água e a gente sabe que a água ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. De uma forma ou de outra, esses átomos têm que estar ligados. Senão, eles se separariam, né? Eles não estariam juntos formando essa molécula de água. O açúcar que a gente ingere, né? Junto num café, num suco, né? Num refrigerante. O açúcar, nós sabemos, é uma molécula mais complexa, né? Uma molécula maior, mas nós sabemos que no açúcar, pessoal, são 11 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Esses átomos, de alguma forma, eles estão ligados. Ok? Aqui, etc., a gente poderia citar aqui uma série de fertilizantes que são usados na agricultura, né? Uma série de adubos, cimento, medicamentos, o sal de cozinha. São infinitas quase substâncias que a gente poderia citar aqui, pessoal, que são substâncias compostas. Por quê? Tem mais de um tipo de átomo. Né? São átomos diferentes, né, que estão ligados de alguma forma. Isso é uma substância composta. E há também um terceiro caso, pessoal, que a gente encontra aí na natureza, né, que são os gases nobres. Os gases nobres a gente não encontra eles naturalmente combinados com ninguém. Né? A gente encontra na natureza, encontra. Né? Hélio, tem bastante, que eu falei, o Sol tem muito hélio, mas na própria superfície terrestre, né, nas profundezas aí, a gente encontra esse gás. Pouco, aqui na superfície terrestre tem pouco dele, mas tem. Tá? O neônio, argônio, xenônio. Xenônio, né, essas lâmpadas a gente chama de xenon, né, ou aquelas lâmpadas a gente chama de neon. O gás, ali existe um gás ali dentro, né, aquele gás que está emitindo aquela luz que a gente enxerga. Né? Esses letreiros luminosos, quase todos usam gases nobres, né, ali no interior daquelas lâmpadas, que dá aquele brilho, aquela cor diferente. Né? E, interessantemente, os gases nobres, eles, na natureza, eles são encontrados sozinhos, sem estar combinados com mais ninguém. E até o termo nobre vem disso, né? Nobre aqui para a gente em química é aquela coisa que é pouco reativo. Né? Então, existem os gases nobres, né? Porque eles são gases e são pouco reativos. Né? A gente fala, por exemplo, que o ouro é um metal nobre. Nobre, então, é porque ele é pouco reativo. O ouro é uma substância muito... Né? Ele é quase que inerte, ele reage com poucas substâncias. Ok? Então, essa nobreza aqui para a gente em química é ser pouco reativo, não querer se misturar, né, com outros átomos. Então, a gente tem esse panorama. 3 tipos de substâncias diferentes que a gente encontra na natureza. Né? Substâncias simples, compostas e os gases nobres. E aí, pessoal, né, o que a gente vai estar estudando, ligação química é uma teoria. É importante que vocês tenham isso muito claro. Até o próprio conceito de átomo, pessoal, né? Nos últimos anos que a gente conseguiu visualizar os primeiros átomos, que até então átomo era só uma teoria. A gente acreditar, era a teoria atômica, né, que a gente fala. Tem que existir alguma coisa que forma tudo que existe no universo. Né?
A menor partícula seria o átomo, mas era só uma teoria. Hoje nós já sabemos que realmente os átomos existem. A gente não sabe ainda exatamente como que eles são, né? Vocês devem ter visto vários os modelos atômicos, né? Eles foram se sucedendo de acordo com a ciência foi evoluindo, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que os átomos existem. E nós sabemos que eles se combinam. Agora, a forma que eles se combinam ainda é uma teoria. Então, o que os químicos fizeram, né, e os físicos, né, foram bolar teorias condizentes, né, que eram explicadas experimentalmente, embasadas experimentalmente, que explicavam a formação dessas substâncias que a gente conhece. Ok? E também explicar o porquê que essas outras aqui, então, não se combinam. É aqui que vem a história, então. Então, o que mantém os átomos unidos nas substâncias simples e compostas, pessoal? Né? De alguma forma, eles têm que se ligarem. Como que essas substâncias se formaram? O que está mantendo esses átomos unidos? Okay? Então, a gente vai ver, né? A teoria que foi desenvolvida, né? Eles mostraram que devem ser 3 tipos diferentes de ligações que devem existir. E, com certeza, isso aqui, pessoal, deve ser realmente isso, né? Mas é importante que vocês saibam que isso ainda é uma teoria, né? Então, para explicar todas as substâncias que a gente conhece, né, a gente considera 3 tipos de ligações. Né, o que a gente chama de ligação iônica, que existe nos compostos que a gente chama de iônicos, né? As ligações covalentes, que são aquelas que existem nos compostos covalentes, ou também chama de compostos moleculares, e as ligações metálicas, que mantêm, né, esses elementos metálicos aí unidos. Então, é o que a gente vê aqui, né, nesse conteúdo de ligação química, é estudar e entender cada um desses 3 tipos de ligações. Ok? Agora, pessoal, né, para a gente entender essas ligações, primeiro eles tiveram que entender os gases nobres, né? Mas por que os gases nobres não formam ligações? É uma pergunta, né? E aí, pessoal, foram analisar os gases nobres. Em termos de propriedades, vocês já viram também na parte de propriedades periódicas, né? Os gases nobres, pessoal, entre os elementos que a gente conhece, né, daqueles que estão lá na tabela, são os que possuem as mais altas energias de ionização. O que é energia de ionização? Né? É aquela energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Então é muito difícil a gente arrancar um elétron de um gás nobre. É muito difícil. É possível arrancar? É. Hoje em dia, pessoal, existem compostos produzidos à base de gases nobres. Logicamente, compostos que foram feitos sinteticamente, em laboratório. Na natureza, não. Tá? É difícil você fazer eles combinarem. Por quê? Eles não tendem a perder elétrons. É difícil arrancar um elétron deles, né? Eles não têm afinidade eletrônica, pessoal, nenhuma. Ou seja, eles não tendem a ganhar elétrons. Não adianta nem a forçá-los, eles não têm afinidade eletrônica. Ok? E do ponto de vista químico, eles são inertes, eles não reagem com ninguém. Na verdade, como eu falei, né, recentemente, eles conseguiram produzir alguns compostos, né, em condições muito específicas. Mas, de uma forma geral, nas condições ambientais, eles são inertes. Tanto é que a gente não encontra eles combinados, né? A gente encontra eles sempre isolados. É interessante, então, né? Essas propriedades dos gases nobres. Eles não tendem a perder elétrons, não tendem a ganhar elétrons e não reagem quimicamente. Okay? E por que disso? Né? O que eles fizeram? Né? Logicamente, a conclusão que se tira disso é que os gases nobres são elementos muito estáveis. E a gente vai entender, pessoal, que os demais elementos, que não são gases nobres, eles já são instáveis. E na busca por essa estabilidade, eles se combinam com outros para se tornarem estáveis também, que nem são os gases nobres. Essa busca pela estabilidade é uma regra geral da natureza. Tá? Isso vale na física, vale na química. Há sempre uma busca por uma menor energia, por uma maior estabilidade. Okay? Então, os gases nobres são realmente muito estáveis. Eles têm essas propriedades. Mas então a pergunta, né, por que eles são tão estáveis assim e outros elementos não são? Então, por que os gases nobres são tão estáveis? Aí a resposta, pessoal, vem da configuração eletrônica. Né? Eu espero que isso tenha sido feito com o Wagner também com vocês, pessoal. Quando a gente volta aqui na tabela, eu imagino, né? Existe toda, pessoal, a tabela periódica ela foi organizada numa época que não se conhecia ainda a configuração eletrônica. Né? Mas quando descobriram, né, a questão da configuração eletrônica, foi percebido, né, que os elementos que estavam na mesma família, por causa das propriedades deles, né, eles tinham a mesma configuração eletrônica. Ou seja, a configuração eletrônica, então, é fundamental, né?
Elementos que têm configuração eletrônica semelhante, eles vão ter propriedades semelhantes. É exatamente isso. Eu imagino que o Wagner tenha feito isso com vocês, né? Todos os elementos que estão aqui na família 1, pessoal, e a gente vai até entender o porquê o hidrogênio está aqui, né? A família 1 é os metais alcalinos. O hidrogênio nem metal é, né? Tanto é que muitas tabelas o traz separado, né? Mas em termos de configuração eletrônica, o hidrogênio ele tem a configuração eletrônica parecida com os metais alcalinos. Todos da família 1, do grupo 1, eles têm um único elétron na camada de valência, naquela camada mais externa de elétrons. Quando a gente fala em configuração eletrônica, a gente quer saber onde estão os elétrons. Porque a gente sabe que cada tipo de átomo diferente tem um número X de elétrons, né? E esses elétrons estão divididos em camadas ao redor do núcleo. E esse número de camadas até a gente sabe aqui pelo período, né, da posição deles na tabela. Um elemento que está no primeiro período, ele só tem uma única camada de elétrons, né? O que está no quinto período, por exemplo, ele tem 5 camadas de elétrons. A última camada, pessoal, é a camada mais externa, é a camada de valência. Ok? Todos os elementos dessa família 1 aqui, eles têm um único elétron na camada de valência. Todos da família 2 têm 2 elétrons nessa última camada, né, na chamada camada de valência. Tá? E aqui, os metais de transição, a gente nem usa muito eles nessa análise, porque eles acabam dificultando essa análise. Mas os metais que a gente chama de representativos, né, os elementos representativos, já são mais tranquilos. Né? Então, família 1, 1 elétron na camada de valência, família 2, 2 elétrons. A família 13, pessoal, ou também a 3A, que é chamada, né? Eles têm 3 elétrons na camada de valência. A família 14, 4. A família 15, 5. A família 16, 6. A família 17, 7. E a família 18, 8 elétrons. E a família 18 é a dos gases nobres. 8 elétrons, lógico que a gente vai ter uma pequena exceção, que é o hélio. O hélio ele só tem 2 elétrons, né? Mas todos os demais, com exceção do hélio, pessoal, do neônio até esse oliginossônio aqui, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Isso aqui deve explicar, então, né? Interessante. O hélio não tem 8, ele tem 2, mas é uma camada completa, né? Que ele só cabe 2 também. Mas vamos esquecer um pouquinho o hélio também. Vamos pensar nos demais aqui. Todos, então, têm 8. E aí, pessoal, eles perceberam que isso é um critério de estabilidade, né? Todos os gases nobres, com exceção do hélio, a camada de valência deles termina com 8 elétrons. Então, pessoal, surgiu, né, é uma regra empírica, ou seja, foi baseada na observação, foi baseada na experiência, surgiu uma regra empírica chamada regra do octeto, dizendo, né, os gases nobres são estáveis? Eles são estáveis porque eles têm 8 elétrons na camada de valência. Os demais elementos não têm 8. E eles querem também ter 8, que nem os gases nobres. E para eles adquirirem 8 elétrons na camada de valência deles, eles vão compartilhar, doar ou receber elétrons. Então, né, assim, possui a camada de valência completa, como eu falei, né, com 8 elétrons principalmente, tirando aqui o hélio. Uma outra... aquela família, aqui uma outra tabela, né, vocês devem ter visto isso, né, que as tabelas antigas não eram de 1 a 18. Era de 1A, 2A até o 8A e tinha de 1B até o 8B. O que tem B eram os chamados elementos representativos, os elementos de transição. Né? Os que tem o A aqui são chamados elementos representativos. Representativos é porque, analisando eles, a gente consegue entender muito bem as variações periódicas na tabela. Tá? Depois que são chamados elementos representativos. E por eles a gente percebe claramente isso, né? A questão das configurações eletrônicas. E a família 18 ou 8A aqui, né, com exceção do hélio, todo mundo tem 8. Então, pessoal, a regra do octeto, que eu falei, essa regra empírica, ela diz isso para a gente, né, que a maioria dos átomos são considerados estáveis, e se eles são estáveis, então eles serão não reativos, quando eles contiverem 8 elétrons em sua camada de valência, que é essa camada mais externa. Existem poucas exceções nessa regra do octeto. E as exceções são esses elementos muito pequenos, os primeiros ali da tabela, né? O hélio, o hidrogênio, o berílio, o boro, né? O lítio. São aqueles primeiros mesmo ali que eles não conseguem ter 8, né? Por serem muito pequenos. Eles não têm, só tem uma única camada de elétrons às vezes, né? Mas a maioria dos elementos obedece a essa regra do octeto. Ou seja, eles, né, eles são estáveis se tiverem 8. E aqueles que não têm? Os gases nobres já têm, ok? São estáveis.
Os que não têm 8, pessoal, eles vão, quando não possuem 8, né, eles vão perder, ganhar ou compartilhar elétrons de valência com outros átomos de maneira a alcançar uma estrutura de maior estabilidade. Então, isso aqui é o segredo da ligação química, né? Como falei, é uma teoria, não é uma regra, mas a gente está conseguindo explicar bem o que a gente está observando aí na natureza, né? As substâncias que existem na natureza, a gente consegue explicar com base nessa regra, né? Quem tem 8, ok, são os gases nobres, eles não reagem com ninguém. Quem não tem 8, pessoal, vai buscar parceiros para perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Perder e ganhar é característico da ligação iônica, né? A ligação iônica é isso. Um elemento perde, outro ganha elétrons. Ok? Já na ligação covalente, que a gente vai ver, há um compartilhamento de elétrons. Então, acredito que isso seja possível, né? Que átomos perdem, ganham e compartilham elétrons, sempre nessa busca, né, para ter uma camada de valência completa, com 8 elétrons, e isso torná-los estáveis. Então, na verdade, pessoal, as substâncias que a gente encontra aí na natureza, né, os elementos que a gente encontra na natureza, combinado com outros, eles não combinaram porque é bonito combinar, né? Eles combinaram porque é uma necessidade, né? Eles precisam se tornar estáveis. Eles só conseguem isso combinando com alguém, né? Então, eles têm que encontrar um parceiro, né, para perder ou ganhar, se for ligação iônica, né, ou para compartilhar, se for um composto covalente. Ok? Aqui alguns cientistas, né, que elaboraram essa teoria, que para a gente não vai ser tão importante, mas tudo que a gente fala, pessoal, a gente está estudando, a química é uma ciência, né? E a ciência ela não veio do nada, né? Não é uma revelação divina. Esse é trabalho, são pessoas trabalhando em laboratórios, né, em locais de pesquisa, onde vai se fazendo experimentos, vai se colhendo resultados e vão se formulando regras, teorias, né? Assim que a ciência evolui. Ok? Então, por que os átomos se ligam, então, pessoal? Respondendo aquela pergunta lá do início, né? Para adquirirem maior estabilidade. Tudo na vida a gente tende a uma maior estabilidade, a gente quer essa maior estabilidade. Para isso, no caso dos átomos, eles precisam se ligar. Muitos deles, né? Nem todos, como a gente falou aí dos gases nobres, não. Os demais, eles tendem a se ligar para se tornarem estáveis. Essa é a regra, né? É importante, pessoal, para a gente entender. A gente vai trabalhar isso aqui, principalmente no nosso próximo conteúdo, né? A estrutura eletrônica de pontos, ou chamada estrutura de Lewis, é uma forma que a gente tem muito útil da gente entender as ligações químicas, tá? Eu não vou estar representando aqui, não, mas a gente vai mostrar isso lá no livro depois. Mas o que a gente chama de estrutura de Lewis, pessoal, né? Aqui não tem nenhuma pronta, não, tá? Isso aqui a gente faz em aula, né? Aí a gente vai fazendo. Mas a estrutura de Lewis é simplesmente o símbolo do elemento e os elétrons de valência deles são colocados como pontos. Pode ser, né, pontinhos ou um pequeno asterisco em volta do símbolo do elemento. Então, né, na estrutura de Lewis, a gente só representa, né, o símbolo do elemento e os elétrons que eles possuem na camada de valência. A gente vai mostrar aqui em breve, tá? Eu vou mostrar isso aqui depois também. Mas rapidamente fala de ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, né? A ligação iônica, pessoal, livros antigos chamavam de eletrovalentes, né? Ela vai se formar, né, como nós falamos, né, os átomos podem doar, receber e compartilhar elétrons, ok? Essa parte de doar e receber é o que vai caracterizar a ligação iônica. Na ligação iônica, há uma transferência de elétrons de um ou mais elétrons de um átomo para outro, com a consequente formação de íons, né? E esses íons vão se atrair mutualmente. A gente só vai ver formação de ligação iônica, pessoal, quando um dos componentes da molécula, né, da substância, for um metal. Então, a gente sabe que tem ligação iônica em determinados compostos pela presença de elementos metálicos. A gente vai entender o porquê. Mas, né, a característica de um composto iônico é aquele formado, né, por ligação iônica, é a presença de um metal e um não metal. Ok? Metal e não metal, essa junção de duas coisas, né, sempre vai formar ligação iônica. Por quê, pessoal? Os metais, se vocês lembrarem, né, do último conteúdo que vocês viram de tabela periódica, os metais eles tendem a perder elétrons, né? Os metais estão na parte esquerda da tabela periódica. E estão onde estão os elementos que têm as menores energias de ionização. Então, é fácil você arrancar um elétron de um metal.
Então, os metais tendem a perder elétrons, e toda vez que se perde um elétron, pessoal, se forma um cátion. Né? Fica o cátion, né, é um átomo que perdeu elétrons, aí ele fica com carga positiva. Ok? Os não metais, pessoal, eles já estão localizados na parte direita da tabela. E é onde estão os elementos com as maiores afinidades eletrônicas. Né? São aqueles elementos que tendem a ganhar elétrons. Então, né, todo composto, né, formado por um metal e um não metal, ele vai se formar por ligação iônica. Né? Isso é uma lógica. A gente entende assim, porque eu estou juntando uma coisa. Um tende a perder, o outro tende a ganhar. Né? Aqui está mostrando em termos energéticos, pessoal. Aqui está mostrando, por exemplo, a formação de um cloreto de sódio. Né? É um composto que todo mundo conhece, ou já deveria conhecer. Né? O famoso sal de cozinha. Aqui a gente está representando os átomos, né? De sódio, Na, e um átomo de cloro, Cl. Como que se forma o NaCl, pessoal? E, na verdade, a gente não encontra nem sódio sozinho assim e nem cloro sozinho assim na natureza. Tá? Esses elementos eles são muito instáveis, né? Eles são encontrados na forma já combinadas, ou com um com o outro, ou com outros compostos, mas eles são encontrados na natureza na forma combinada. Porque somente na forma combinada eles são instáveis. O que acontece? Né? O sódio sozinho ele é instável, ele tende a perder um elétron e formar o cátion sódio, o Na+. O Cl sozinho também ele é instável, pessoal. Ele já tende a ganhar um elétron, ele é um não metal, né? Quando ele ganha um elétron, ele passa a ser o ânion cloreto, Cl-. E aí, cara, o que eu tenho agora? Eu tenho agora uma partícula carregada positivamente e uma partícula carregada negativamente. O que tende a acontecer nesses casos, né? Cargas opostas se atraem. Então, essas partículas de cargas opostas se atraem e vão se juntar, formando o cloreto de sódio. Então, quando a gente analisa o cloreto de sódio, pessoal, o que existe lá, na verdade, não é sódio e nem o cloro. Não é o átomo de sódio nem o átomo de cloro. O que existe lá é o cátion sódio, Na+, a bolinha vermelha aqui, ó, e o ânion cloreto, que são as bolinhas verdes. Okay? Então, ligação iônica, aqui, se a gente pegar um pequeno cristal de cloreto de sódio e levar num microscópio muito poderoso, você enxergaria isso lá. Né? Você veria o cátion sódio circulado, né, por ânions cloreto, né? Ou o contrário também, ânions cloreto circulado por cátion sódio. Essas partículas de sinais contrários se atraem. Isso é a ligação iônica, tá? Isso é o chamado retículo cristalino. O retículo cristalino, né, ele é formado pela atração dessas partículas de cargas contrárias. Ok? Então, pessoal, todo o composto iônico, ele é formado por um cátion e por um ânion. E como eu falei para vocês, tem um experimento, vou pular aqui rapidamente. Tem um experimento, como eu falei, que foi feito pelos estudantes, está lá no PAPR, né? Onde é mostrado exatamente isso aqui, ó. Soluções aquosas. O que é uma solução aquosa? É quando eu pego um composto e dissolvo ele em água. Ok? Quando a gente pega sal, por exemplo, um pouquinho de sal de cozinha e joga ele em água e mexe bem, ele some, né? Ele continua lá, mas ele se dissolve, ele se mistura ali com as moléculas de água, né? E se espalha ali no meio daquela molécula de água. É um processo físico, né? Isso é uma solução aquosa. É quando eu dissolvo um composto em água. Ok? Se for um composto iônico, pessoal, um composto iônico, todo composto iônico ele é formado por ligações iônicas. Ele vai ter um cátion e um ânion. Ele conduz corrente elétrica. Por que ele conduz corrente elétrica na solução aquosa dele? Porque, pessoal, né? Tá vendo? Esse composto aqui, ó, cloreto de sódio. Um cristal de cloreto de sódio é isso aqui, sólido. Ele sólido, ele não vai conduzir corrente elétrica. Okay? Porque essas partículas, condução de corrente elétrica, pessoal, é cargas em movimento. No cloreto de sódio sólido, isso aqui não vai haver partículas em movimento. Aqui. As partículas carregadas estão aqui, só que elas estão fixas. Quando a gente dissolve isso em água, essas partículas se separam. Né? É o que a gente chama de dissolução. Né? Elas vão se
separarem. E aí eu vou passar numa solução aquosa dessas, eu vou ter uma partícula positiva e partículas negativas livres na água ali. Se elas estão livres, elas vão poder se movimentar e vão conduzir corrente elétrica. Ok? Então, né, as soluções aquosas de compostos iônicos, eles vão conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque uma vez que a gente dissolve eles em água, né, esses íons que formam o composto iônico vão se separar. E uma vez separados, eles vão ficar livres e vão poder conduzir corrente elétrica. Né? A condução de corrente elétrica é espécies, né, carregadas que podem se movimentar. Okay? Então, toda solução aquosa de um composto iônico, ela conduz corrente elétrica. Por quê? A gente tem espécies carregadas ali. Né? E eles também, pessoal, são solúveis em solventes polares. A gente vai ver o que é essa polaridade aqui. Né? Eles são solúveis em solventes polares, a gente vai ver isso, porque todo composto iônico, pessoal, ele é polar. O que quer dizer com polar? Há uma separação de cargas. Né? Todo composto iônico ele é formado obrigatoriamente por partículas positivas e partículas negativas. Então você tem polos ali, né? Você tem um polo positivo e um polo negativo. Por isso que vem toda substância iônica ela é polar. Tá? Essa interação eletrostática, pessoal, entre um cátion e um ânion, ela é muito forte. Isso faz com que os compostos iônicos tenham pontos de ebulição e de fusão muito elevados. Aqui eu estou mostrando pontos de fusão. Todos aqui são compostos iônicos, pessoal. Veja, cloreto de sódio. Né? Aqui está o sódio, né? E aqui está o cloro. Mas a gente sabe que no cloreto de sódio o que tem realmente, né, é o cátion, cloro e o ânion cloreto. Essa aqui a gente chama de fórmula mínima. Cloreto de cálcio, óxido de zinco. Tudo aqui é composto iônico. Por quê? Está vendo que tem um metal aqui? O Na, Ca, cálcio, né? Zn, zinco. É um metal e um não metal. O Cl, o oxigênio, são não metais. Então, isso aqui são compostos iônicos. Esses compostos são formados por íons, por cátions e ânions. Veja como é elevado o ponto de fusão. Se eu pegar o sal de cozinha, pessoal, e quiser derretê-lo, torná-lo líquido, eu tenho que levá-lo a temperatura de 800 graus Celsius. Aí eu vou ter um sal líquido. E interessante também, né? Tá vendo? Quando fundidos, conduzem corrente elétrica. Esses experimentos que a gente está falando aqui, pessoal, e como eu falei, parte deles foram feitos lá pelos nossos estagiários, né? Eles provaram que existe a ligação iônica realmente. Foi com base nessas observações. O que eles pegaram, por exemplo, a solução aquosa de um composto iônico conduz corrente elétrica. Opa, então, quando eu dissolvo isso em água, está liberando íons lá. E quando fundidos também. Se eu pegar o sal e fundi-lo, o sal líquido, ele conduz corrente elétrica. Se conduz corrente elétrica, é porque tem partículas carregadas livres que podem se movimentar. Então, né, essas são propriedades, mas foi em cima dessas propriedades dos compostos iônicos, né, que foi formulada a questão da ligação iônica. Okay? Então, ligação iônica, pessoal, é sempre isso, né? Metal e não metal, é um cátion e um ânion, e eles se atraem, né, mutuamente. É uma atração eletrostática. A ligação iônica é exatamente isso, é uma atração eletrostática entre uma partícula positiva e uma partícula negativa, entre um cátion e um ânion. Okay? E aqui algumas propriedades deles que são interessantes, pessoal, que também nos ajudou, né, a entender a estrutura dos compostos iônicos. Né? Eu falei para vocês que eles têm altos pontos de fusão. Por quê? Essa interação é muito forte. E eles também são quebradiços. Isso também a gente entende, pessoal. E a gente vai ver, né, ao finalzinho, nos metais, a ligação metálica, um bloco metálico ele tende a não se quebrar, ele amassa, né? Metal, você sabe, eles são maleáveis e dúcteis. Você consegue fazer lâminas e fios com os metais. A gente vai entender o porquê. Você não consegue fazer isso, pessoal, com compostos iônicos. Você não consegue fazer uma lâmina, né, com um composto iônico. Porque se você pegar um bloco de um composto iônico qualquer, se você for, por exemplo, com essa marreta aqui, está simbolizando para a gente, né, uma força física sendo feita sobre esse bloco, né? Se eu dar uma martelada, eu tenho um composto iônico que dá uma martelada, ele tende a quebrar, pessoal. Ele se parte. Sólidos iônicos são quebradiços. E a gente entende o porquê. Veja só isso aqui, né? O normal dele está aqui, ó, antes da pancada.
eu tenho partículas negativas e positivas, né? O que está em verdinho aqui seria, por exemplo, negativo, né? E em marronzinho, o positivo. Usando aquele mesmo modelo lá do cloreto de sódio. Isso aqui é um cristal de cloreto de sódio, de sal de cozinha. Eu quero quebrá-lo, né? Antes ele vai estar assim, ó, né? O positivo rodeado pelo negativo e vice-versa. Quando você dá essa pancada, pessoal, você faz com que coisas que se repelem, né? Porque essa bolinha verde aqui, ela vai repelir outra bola verde. A bolinha vermelha, a marrom aqui, né? Ela vai repelir outra bolinha marrom, porque elas têm as mesmas cargas. Quando você faz esse impacto, você deixa muito próximo partículas de mesma carga. Isso aqui é uma coisa instável. Então, o que acontece com o sólido? Ele se quebra. Ok? É por isso que nossos ossos se quebram, pessoal. Aqui está mostrando, né, um cristal de quartzo. O quartzo é a sílica, né? O SiO2. A gente faz vidro com isso, né? Você dá uma pancada num cristal desse, ele se quebra todinho, em vez de amassar. Se fosse um sólido metálico aqui, ele se amassaria. O iônico não, ele se quebra. Tá? Isso explica, tá vendo? Ele vai se partir em pedaços menores. É por causa dessa repulsão que acontece. Por isso que os ossos se quebram, pessoal. O osso, o que dá resistência para o osso e também para os dentes, pessoal, é uma substância iônica chamada fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Então, né, dependendo do impacto mecânico que você sofrer no seu osso, né, na perna, no braço, em qualquer osso que você tenha no seu organismo, né, ou no dente também, ele se quebra porque o que dá resistência mesmo para os ossos e para os dentes é o fosfato de cálcio, que é um composto iônico. E esses compostos iônicos são quebradiços. Ok? A gente vai ver isso aqui mais à frente, tá? Mas isso, então, pessoal, é composto iônico. Espero que tenha entendido. O composto iônico ele é formado por cátions e ânions. Um elemento perde, outro ganha elétrons. É diferente dos compostos covalentes. Eu vou dar uma puladinha aqui, a gente volta, tá? Na ligação covalente, o que acontece, pessoal? E você vai encontrar compostos covalentes é quando você vai ter átomos de não metais ligados a outros não metais. Porque foi observado também, e para explicar a formação desses compostos, né, tiveram que se recorrer a esse tipo de teoria. E ela explica bem. Né? Então, compostos covalentes, que são aqueles formados por ligações covalentes, nesses casos não vai haver perda e nem ganho de elétrons. Porque os elementos que estão eles não tendem nem a perder, né? Ou, por exemplo, os não metais, né, que é o que caracteriza as ligações covalentes, né, somente não metais, ambos tendem a ganhar elétrons, né? O metal tende a perder, mas o não metal ele quer ganhar elétrons para se tornar estável. E como que ele vai ganhar elétrons se ele está combinando com outro que também tende a não ganhar, que tende a não perder, né? Eu tenho uma junção de duas coisas que ambos querem ganhar. Não tem como todo mundo sair ganhando, né? Alguém tem que perder. Ou então, que foi o caso, né, que acredita-se que é isso que aconteça, né, há um compartilhamento de elétrons. Então, elétrons também podem ser compartilhados. E, geralmente, os elétrons são compartilhados em pares, pessoal. Então, esses dois pontinhos aqui está mostrando um átomo, aqui um outro átomo, tá, de não metais. Essa sobreposição aqui está simbolizando esse par de elétrons. Ele pertence a esse átomo da esquerda e também pertence a esse átomo da direita. É possível isso? É. Hoje já está provado que sim, né? Átomos podem também compartilhar elétrons. Isso é o que caracteriza a ligação covalente. Então, todos esses compostos aqui, por exemplo, pessoal, H2, como que se liga um hidrogênio a outro, né? Ambos são não metais. O gás cloro, Cl2, né? O cloro dessa forma aqui, que ele é usado nas estações de tratamento de água, né? Quando ele é usado na forma gasosa, né? Como que se liga um átomo de cloro a outro átomo de cloro? NH3, pessoal, que é a amônia, substância muito usada, né? Como medicamento e também usada na indústria como gás refrigerante. Nitrogênio e hidrogênio, eles têm que estar ligados e ambos são não metais, né? O gás carbônico, o famoso CO2, né, que é o gás que causa o efeito estufa, né, que é produto das reações de combustão, são dois oxigênios que estão ligados ao carbono. Ambos são não metais, né? O N2, o gás nitrogênio, que a maior parte da atmosfera nossa é nitrogênio, né? E ele está dessa forma lá, são dois átomos de nitrogênio ligados.
Então, em todos esses casos, pessoal, o que há aí é um compartilhamento de elétrons. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de compartilhamento. Esse aqui, pessoal, é o gás metano. Né? É um gás que se forma em regiões pantanosas, onde haver decomposição da matéria orgânica sem a presença de oxigênio, né, a gente chama de decomposição anaeróbica, esse gás é sempre formado, né, o gás metano. Tá vendo? O metano, pessoal, são 4 hidrogênios que estão ligados ao carbono. Então, aqui está mostrando, cada par de elétron desse aqui é combinado, é compartilhado entre o hidrogênio e o carbono. E aí já tem umas formas que a gente tem de representar, né, por setas. Setas, né, por traços. Esses traços representam um par de elétrons sendo compartilhados. Ok? Deixa eu sair daqui e voltar lá para o nosso livro agora. Entenderam? Mas assim, pessoal, só para finalizar essa parte aqui, desculpa. Eu vou dar mais alguns detalhes mais à frente. Não vai estar aqui, não. Ela só no livro mesmo, tá? Eu vou chegar lá. 12:04, né? Alguém, pessoal, tem alguma pergunta a fazer do que eu falei até agora? Eu falei bem geral aqui sobre ligação iônica e ligação covalente. Por que existe isso, né? São teorias que explicam a formação de compostos que a gente conhece. Ok? Vamos aqui para o nosso livro agora, ver alguns detalhes que o nosso livro traz. E depois a gente parte para a resolução de exercícios. Ok? Bem rapidamente aqui agora. Veja no nosso livro, né? Como eu falei, eu quero que vocês leiam, pessoal, todos esses capítulos na integridade. Porque tem muita informação importante aqui que eu não vou conseguir falar tudo, né? Nas nossas aulas. Okay? Então, né, o tema aqui é ligação química. E o livro ele vai trazer toda, né, a importância disso para a gente. Né? Nessa seção 1 aqui, por exemplo, ele vai justificar para a gente por que é importante a gente conhecer, né, as ligações químicas, os tipos de ligações, né? Para a gente entender, por exemplo, os materiais que a nossa sociedade usa, né? Ok? Então, essas sessões são muito importantes, pessoal, né? A aula vai ser cobrada diretamente, mas são sessões que fundamentam aquilo que a gente vai estar estudando. Ok? E aqui ele vai dizer, né? Tudo aquilo que a gente discutiu, né? Por que os átomos se combinam? Essa parte aqui de ligação iônica. Ele vai falar, pessoal, isso aqui no experimento que eu falei que a gente discute lá, ele vai mostrar isso aqui muito claramente, tá? A gente tem 3 tipos de materiais que a gente pode englobar aí tudo que tem na natureza, né? Ele chamou aqui de grupo X, são materiais sólidos que não conduzem eletricidade, mas só o fazem quando dissolvidos em água, são os compostos iônicos, né? Esse grupo Y ele vai chamar de que não conduzem corrente elétrica nem quando dissolvidos, são os compostos covalentes, né? E aqueles materiais sólidos que conduzem eletricidade, que são os compostos metálicos. Porque isso aqui é uma característica. E o experimento lá mostra isso claramente, né? Os compostos iônicos, eles só conduzem corrente elétrica quando fundidos ou quando dissolvidos em água. Os compostos covalentes, pessoal, nunca conduzem eletricidade, né? De forma alguma. Porque eles não têm íons lá, eles não têm partículas carregadas num composto covalente. E os compostos metálicos, a gente vai ver, né, que eles já têm, mesmo no estado sólido, eles conseguem conduzir, porque os elétrons estão livres para se movimentarem nos compostos metálicos, tá? Então, ele estava falando um pouquinho sobre isso aí. A questão de cátions e ânions, que eu imagino que vocês já viram esses conceitos, tá? Um cátion é um íon carregado positivamente, né? É aquele átomo que perdeu elétrons, e um ânion é carregado negativamente, é aquele cátion, é aquele átomo, né, que recebeu elétrons. E aqui, pessoal, né, a formação de íons, né? O sódio, isso é a configuração eletrônica, pessoal. Tá vendo? O sódio, né, ele tem 2 elétrons na sua primeira camada de elétrons, ele tem 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na terceira. A camada de valência dele é essa última, ela tem um único elétron. E olha o cloro, né? Ele tem uma primeira camada com 2, uma terceira camada com 8 e uma terceira camada aqui com 7. E veja bem, né? A regra do octeto é uma regra que os elementos da natureza tendem a obedecer. Todos eles querem ter 8. O sódio, para ele ter 8, né, o que ele pode fazer? Ou ele perde esse elétron que ele tem na última camada aqui, ó, aí ele vai perder essa camada inteira.
Aí a camada mais interna dele agora, ó, o cátion sódio, né? Ela tem 8. Então o cátion sódio, pessoal, ele é muito mais estável do que o próprio sódio sozinho. Né? Porque agora ele tem 8 elétrons na camada de valência. Né? E o cloro, pessoal, ele tem 7. Então o sódio, tá vendo? Para ele conseguir 8 na sua camada de valência, ou ele perde essa última camada, perdeu 1, ou ele ganha mais 7 elétrons nessa última camada, né? Seria uma opção. É muito mais fácil para ele perder 1 do que ganhar 7. Já o cloro é o contrário, né? Ele tem 7 na camada de valência. Ele quer ter 8. Ou ele pode ganhar 1, como foi feito aqui, tá vendo? Ele veio 1 elétron extra, que veio inclusive aqui do cloro, no caso, né? Se ele ganhar 1 elétron, o ânion cloreto, o Cl-, tem 8 elétrons na camada de valência. É uma configuração estável, é uma configuração de gás nobre. Ok? Nesse formato aqui, ele tinha 7. Então, para ele ter 8, né? Ou ele perdia todos esses 7 da última camada, ou ele ganha 1. Então, é muito mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Essa é mais ou menos a lógica. Né? Então, né, íons se formam. O cloreto de sódio, como nós falamos, né, ele é formado, né, pelo cátion sódio e pelo ânion cloreto. Uma partícula negativa e uma positiva, isso tende a se atrair. Essas duas coisas aqui, o sódio e cloro, jamais iam ficar juntos. Mas o cátion sódio e o ânion cloreto, sim. Ok? Então, isso aqui é uma ligação iônica. Aqui está falando aqui da regra do octeto, né, como nós vimos. E é importante, pessoal, né, essa tabelinha, né, em relação à regra do octeto, né, nós mostramos isso lá na tabela, né? Somente esses 6 grupos aqui que a gente vai usar bastante, né, em exercícios, né? Aqui está grupos da tabela e os principais cátions ou ânions que eles formam, né? Os elementos do grupo 1, pessoal, eles têm 1 elétron na camada de valência. Eles tendem a perder esse único elétron para se tornarem estáveis. Eles formam cátions com carga mais 1. Os elementos do grupo 2, lá da tabela, eles têm 2 elétrons na camada de valência, eles perdem esses 2 elétrons. Eles formam cátions de carga mais 2. Os da família 13, eles têm 3 elétrons na camada de valência, então eles tendem a perder 3, em vez de ganhar 5, né? É mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Então, geralmente, eles vão formar cátions mais 3. O do grupo 14, eu vou deixá-lo aqui em meio, vamos por último, né? O grupo 17, nós falamos do cloro aqui agora, né? Eles têm 7 na camada de valência. Eles tendem a ganhar 1 para adquirir 8 e formam ânions menos 1, com carga menos 1, né? Todo da família 16, eles têm 6 elétrons na camada de valência, né? Ou eles perderiam 6 ou ganhariam 2. Eles preferem ganhar 2 e formar um ânion com carga menos 2. 2 menos, né? E os da família 15, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Né? Então, ou perde 5 ou ganha 3. Eles preferem ganhar 3 e formam ânions, né, com carga 3 menos. Os da família 14, pessoal, eles têm 4 elétrons na camada de valência. Então, eles podem tanto perder 4 quanto ganhar 4. A gente vai ver que, na verdade, elementos dessa família, eles tendem a formar ligações covalentes, a compartilhar elétrons. Mas, em alguns casos, pode haver, né, tem alguns metais, por exemplo, dessa família 14. Então, alguns elementos, eles perdem 4 elétrons para formar cátions 4+. Há casos assim. Não é muito comum, tá? Mas a gente vai ver esses exemplos, né? Pode ter cátions de carga 4+, perder 4. E também, lógico, poderia ter ânions com carga 4-, mas é muito raro, tá? Então, geralmente, os elementos da família 14 tendem a formar compostos covalentes. Mas se formarem compostos iônicos, os poucos, eles vão formar cátions, né, de carga 4+. Eles vão perder 4 elétrons. Ok? E aí, pessoal, a representação, tá? Nos exercícios vai pedir algumas coisas, né? Como é que é a representação do cloreto de sódio, do sal de cozinha? Né? Isso aqui é a estrutura de Lewis que eu estava falando lá atrás, pessoal. A estrutura de Lewis é isso aqui exatamente. Você simboliza o elemento, o símbolo do elemento, e coloca como bolinhas em volta o número de elétrons que eles têm na camada de valência. O sódio tem 1 único. O cloro tem 7. Ok? Esse elétron ele sai daqui, vem para cá, ele sai do sódio, vem para o cloro, vai formar um cátion Na+, e um ânion Cl-. Todos eles, né, estáveis. Fluoreto de cálcio, um outro composto iônico,
Né? O cálcio, essa é a estrutura de Lewis dele. Ó. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. O flúor tem 7. São 2 flúores, tá vendo? Um elétron desse cálcio vem para esse flúor, o outro elétron desse cálcio vem para esse outro átomo de flúor. Então, né, nessa molécula, a gente tem um átomo, um cátion, cálcio, de carga 2+, e 2 ânions fluoreto, de carga 1-. Esse caso aqui, né, o superóxido de potássio, são 2 potássios, tá vendo? E cada potássio tem essa estrutura de Lewis, né? Um elétron na sua camada de valência. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então ele consegue receber mais 2 elétrons, e é o que ele faz, esses 2 elétrons, um de cada potássio. Então, a fórmula, né? Esse tipo de composto, a gente vai ter 2 cátions K+, e um ânion de carga 2-, um ânion, né, de oxigênio de carga 2-. Um último aqui, né? O óxido de alumínio, Al2O3. Essa é a fórmula. A gente sabe que ele é assim. São 2 alumínios e 3 oxigênios. E teria que ser assim, pessoal. Tá vendo? São 2 alumínios. Aqui está a estrutura de Lewis de cada um. 3 pontinhos. São 3 elétrons que o alumínio possui na camada de valência dele, né? O oxigênio, cada um deles tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então está aqui a estrutura de Lewis deles. Os elétrons vão sair dos cátions, né, dos metais, para ir para os não metais. 2 elétrons aqui para esse oxigênio, mais um para esse segundo, um desse de cá para esse oxigênio, os outros 2 para o outro oxigênio. Então, né, eu vou ter 2 cátions Al3+, e 3 ânions O2-. Ok? Isso é a representação. Tá? E para os compostos covalentes, aqui está sendo mostrado, por exemplo, pessoal, né, o hidrogênio. Aqui é um átomo de hidrogênio, aqui o outro átomo de hidrogênio. O gás hidrogênio, né, que existe em grandes quantidades lá no Sol, por exemplo, que é o H2. O hidrogênio a gente encontra ele nessa forma, na forma de gás. Né? Um átomo desse está ligado ao outro, eles estão compartilhando elétrons. Esse par de elétrons aqui ele é compartilhado pelos 2 átomos. Né? Então, um único par ele participa, ele faz parte de 2 átomos diferentes. E isso forma uma ligação. Ok? E um outro composto, pessoal, o chamado HCl, ácido clorídrico. Né? Vamos falar muito desse ácido no nosso último bimestre, lá no 4º bimestre. É uma substância muito utilizada também na indústria, né, nos hospitais, como produto de limpeza. Tá? Aqui está vindo o hidrogênio, ele tem um único elétron na sua camada de valência, aqui está a configuração dele, né? E o cloro, pessoal, ele tem 17, ele tem 7 na última camada aqui, na camada de valência. Nem o cloro, nem o hidrogênio tendem a perder elétrons. O que eles fazem? Eles vão compartilhar um par. Então, né, esses 2 elétrons aqui, esse par de elétrons, ele pertence tanto ao hidrogênio quanto ao cloro. Com isso, o hidrogênio fica estável, ele adquire 2, que é o que ele consegue também, e o cloro atinge os 8 elétrons que ele queria, fica estável. Aí a molécula HCl é uma molécula estável. Okay? Então está sendo compartilhado aqui um único par de elétrons. Mas pode haver compartilhamento também, pessoal, de mais de um par. Aqui mais um caso de compartilhamento de um par. Né? O gás cloro, Cl2. Né? Um cloro está ligado ao outro. Aqui eu tenho a estrutura de Lewis de um cloro, a estrutura de Lewis de um outro cloro. Eles vão compartilhar um par de elétrons, de forma a se tornarem, né, mais estáveis. E aí, ambos os cloros agora passam a ter 8 elétrons na camada de valência. Essa é a regra, pessoal. Agora, eles podem compartilhar um par, pode compartilhar também 2 pares ou até mesmo 3 pares. Aqui sendo mostrada a molécula de água. Tá? E aqui tem um pequeno erro, pessoal. Tá vendo essa bolinha que está à esquerda aqui? Ó? Essa bolinha é o núcleo, né, desse átomo de hidrogênio que está aqui à direita. Tá vendo que ele está sem nada aqui no meio? É um erro de impressão, né, do livro. Isso acontece. Esses livros todos têm muitos errinhos, né? Mas nada que comprometa. Né? Então essa bolinha que ficou aqui perdida do lado esquerdo, ela está aqui, ó, né? Ela é o núcleo. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui um outro hidrogênio e aqui o oxigênio. O hidrogênio, a molécula de água, são 2 pares de elétrons compartilhados. Né? Cada hidrogênio compartilha um par de elétrons com o oxigênio. Então, esse par de elétrons aqui pertence a esse hidrogênio e a esse oxigênio. Esse par de elétrons aqui da direita pertence a esse hidrogênio e ao oxigênio. O oxigênio agora tem 8 elétrons. Está vendo que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertence a ele também. E os hidrogênios ficaram com 2.
que é o que eles conseguem. Ok? O gás carbônico, pessoal, aqui é um caso, né? Os átomos eles podem compartilhar 1, 2 ou até 3 pares de elétrons. Quando compartilha um único par, vai formar o que a gente chama de ligação simples, né? Quando compartilha 2 pares, vai formar o que a gente chama de ligação dupla. Isso acontece no CO2, no gás carbônico, no dióxido de carbono. Está aqui o carbono, estrutura de íons dele, os oxigênios. O oxigênio, pessoal, ele compartilha 2 pares de elétrons com o carbono. Todos aqui agora ficaram com 8. Esse oxigênio ele tem 8 elétrons, esse carbono tem 8 elétrons, esse oxigênio tem 8 elétrons. Então, na verdade, né, no gás carbônico existe o compartilhamento, né? Cada ligação, isso aqui é uma ligação, né? Isso aqui é uma ligação, né? Cada oxigênio está ligado ao carbono pelo compartilhamento de 2 pares de elétrons. Ok? E há casos também de ligação tripla, que é o caso do gás nitrogênio, o N2. Eu tenho um N aqui, um outro N aqui, eles compartilham 3 pares de elétrons. Isso também é possível, né? É o que acontece, né, no gás nitrogênio. Cada nitrogênio aqui está com 8 elétrons. Tá? Aqui está mostrando. E esses elétrons compartilhados, pessoal, eles podem perder. Todos os casos que a gente viu aqui até agora, os elétrons compartilhados, né, um é de um átomo, o outro é do outro átomo. Mas há casos de compartilhamento, né, que é a chamada ligação coordenada dativa. Esse caso, por exemplo, o SO2, né, o dióxido de enxofre, né, é um óxido. A gente vai falar muito desse composto também, né, no nosso último bimestre. Esse é o compartilhamento que existe. Esse é o oxigênio da esquerda. Ele compartilha 2 pares de elétrons com o enxofre. E o oxigênio da direita, pessoal, ele compartilha um par de elétrons com o enxofre. Só que o par de elétrons que é usado no compartilhamento aqui com o oxigênio da direita, ele é todo do enxofre. Isso também é possível, né? Já foi provado que isso existe. Há ligações onde somente um átomo doa elétrons para o compartilhamento. São coisas que existem na natureza. Essa é a chamada ligação dativa, né? Ou ligação covalente coordenada. Ok? É só para simbolizar que o elétron está sendo usado, que ele pertence somente a um átomo. Mas agora, uma vez compartilhado, ele passa a pertencer aos 2. O oxigênio da direita está com 8, o enxofre do centro está com 8, o oxigênio da esquerda está com 8. Essa é a representação, né, desse tipo dessa molécula. Tá? E aí, fórmula estrutural é importante a gente conhecer, pessoal, né? Esses pares de elétrons que são compartilhados, e fórmula estrutural é somente para moléculas covalentes, que não tem composto iônico, né? Essas moléculas covalentes a gente pode representar, né? O elétron que é compartilhado, o par de elétrons compartilhado, ele pode ser representado por um traço. E aí a fórmula estrutural. Então a molécula da água, por exemplo, né, é representada dessa forma. Aqui é a molécula de acetona, pessoal. Muito usada aí, né, para remover esmaltes, é um solvente também muito usado na agricultura. Ok? Aqui o propanal, ácido cianídrico, tá vendo? Esse caso aqui. Isso quer dizer que são 3 pares de elétrons que são compartilhados entre o carbono e o nitrogênio, e já com o hidrogênio é um par. Então, esses tracinhos que vocês vão ver nas fórmulas estruturais, eles estão representando, né, pares de elétrons que são compartilhados. Ok? Aqui mostra isso muito claramente. Ó. Cada par de elétrons que é compartilhado, né, isso aqui é a molécula, né, do ácido nítrico, né, um ácido também muito importante na indústria, né? Cada par de elétrons que é compartilhado, ele é representado como um traço na fórmula estrutural. E a fórmula estrutural não representa os elétrons que não são compartilhados, os demais elétrons. Né? A gente vai chamar também de elétrons não ligantes, esses que não participam, né, da ligação em si. Somente os elétrons que são compartilhados aqui, eles são representados aqui por setas. Ok? Isso é a fórmula estrutural. Ok? E para fechar aqui, pessoal, só falar um pouquinho mais na frente, e foi o que eu pedi para vocês lerem realmente, né? Agora a parte de ligação metálica. Então, entender o que é ligação iônica e o que é ligação covalente, né? Na ligação iônica, né, sempre vai ter que ter um metal na fórmula, porque é o metal que vai perder elétrons, e vai ter que ter um não metal, que é quem vai ganhar esses elétrons. Então, na ligação iônica, né, sempre tem um cátion e um ânion, e a atração eletrostática entre eles, né, que forma essa ligação iônica. Nos compostos covalentes, né, onde vai existir ligação covalente, é um compartilhamento de elétrons. Já na ligação metálica, pessoal, né, eu só vou ter um composto metálico, mais nada.
Como que se explica, pessoal, as propriedades dos compostos metálicos, né? E como eu já falei lá no início, né, os metais, eles têm baixas energias de ionização. Então, os metais, eles perdem elétrons facilmente, ok? E com base nisso, pessoal, né, aqui está sendo mostrado as energias de ionização, vocês terem noção, tá vendo? De não metais e de metais. Ó. Olha o valor, como que é muito maior para os não metais, quanto que é para os metais. Então, os metais tendem a perder elétrons facilmente. E com base nas propriedades que a gente conhece dos metais, pessoal, né? A gente sabe que os metais conduzem corrente elétrica, né? Eles são dúcteis, maleáveis e possuem brilho, né? Todo metal tem essas propriedades. Com base nessas propriedades, foi postulado, né, um modelo, ele é chamado, né, mar de elétrons ou nuvens de elétrons. O que você acredita, pessoal, que aconteça então nos metais? Imagina, por exemplo, que isso aqui seja uma barra de alumínio. Então, o que a gente vai encontrar realmente lá naquela barra de alumínio se a gente pudesse olhar em detalhes, pessoal? Você ia encontrar, né, os núcleos, né, do cátion alumínio. O que acontece, então? Ele não perde elétrons facilmente. Cada cátion desse que forma a barra metálica, né, ele perdeu seus elétrons. Esses elétrons estão livres, pessoal, circulando ao redor desses cátions positivos. Por isso que os metais conduzem corrente elétrica, né? Tem elétrons soltos, elétrons que podem se movimentar para lá ou para cá. Por que eles não estão presos aos cátions? Porque os metais, eles têm baixa energia de ionização. Esses elétrons conseguem se soltar facilmente do núcleo. E com isso, né, eles ficam livres. Então, o modelo de ligação metálica é esse, né? Né, o que tem na ligação metálica, na verdade, são os cátions do elemento e os elétrons, né, circulando ao redor. Por isso a gente consegue, né? Aqui está mostrando, pessoal, né, fazendo a comparação, né? Nós mostramos lá, né, os compostos iônicos, eles têm esse tipo de estrutura, né? Um cátion e um ânion, né, se sucedendo. E a gente percebeu, né, que a gente não consegue amassá-los. Se a gente tentar amassá-los, eles se quebram, porque a gente aproxima espécies de cargas iguais e eles se quebram. Já nos metais, não, todos têm a mesma carga, todos são iguais, né? E quando você consegue rearranjá-los, reagrupá-los, você consegue ir amassando, né? Isso vai ficando cada vez mais fino, mas isso é suportável pelo esse modelo de ligação metálica. Okay? Então, no sólido metálico, você consegue, né, esticá-los ou amassá-los sem que eles se quebrem, porque esses átomos vão se rearranjando. Então, ele discute isso bastante aqui, né? E esse conceito está bem claro para a gente, né? O que é a ligação metálica, então? Né? É a interação entre átomos envolvidos, né, por seus elétrons de valência que se movimentam livremente. Então, os átomos estão lá fixos, né, no estado sólido, e estão rodeados por elétrons. E não há problema algum, né? Eles já estão, né? As partículas positivas aqui já estão umas do lado das outras, rodeadas por elétrons, né? Então não há problema algum se você amassá-los. É que ele está mostrando, né, um processo de moldagem de peças de metal, fazendo aqui, por exemplo, uma espada, se eu não me engano, né? À base de ferro, né? Você fazer essas armas, tudo que é metal aí que a gente encontra, eles têm que ser aquecidos, né, numa temperatura elevada e moldados. Geralmente, né? As espadas mesmo, elas são feitas assim, né? Você aquece muito aquela barra metálica e quando ela estiver quente, ela fica mais mole e você consegue amassá-la, né? E ela se tornar cada vez mais fina, né? E depois você vai polindo isso, finalizando o processo. Mas isso então, esse tipo, né, de modelo, a gente consegue explicar a condução de corrente elétrica, os elétrons estão livres, eles podem se movimentar, a condução de calor, idem, né, a energia ela consegue se movimentar aqui juntamente com esse movimento de elétrons, e a gente consegue amassá-los, né, e alongá-los. Esse modelo, então, explica isso para a gente. Né? Esse é o modelo de ligação metálica. E o brilho, pessoal, ele vem, né, ele explica um pouquinho aqui, né? Por que é brilhoso, né? Porque a superfície metálica, né, ela consegue refletir, o comprimento de onda aqui é semelhante, né? Ela consegue refletir muito bem a onda incidente, a luz incidente, né? Então, todos os metais são brilhosos. Por que ele é brilhoso, pessoal? Porque ele reflete a luz que chega até eles. Ok? Era isso, pessoal.
em termos de conteúdo, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Consegui fazer isso no tempo que eu tinha programado. Logicamente, ainda não resolvi exercícios com vocês. Se vocês quiserem um ou outro exercício, a gente resolve que agora, nesse momento final aqui da nossa aula. Ok? Mas o que eu queria passar para vocês de conteúdo, relembrando, né, dando uma passada geral, me delonguei até mais, né? Mas para os próximos conteúdos é interessante que vocês já cheguem, né, com isso bem mais aprofundado, para a gente não perder tanto tempo aqui tendo que explicar novamente a matéria. Ok? Conseguiram entender esses conceitos de ligação? E tem algum exercício que vocês queiram que a gente resolva? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só falar que a gente faz agora. Se não, pessoal, a gente vai encerrar a aula, né? Porque vai ficando cansativo. A gente sabe como é cansativo, né? Aulas geminadas assim, né? Mas hoje eu queria fazer justamente para a gente dar esse passo inicial, né? Fazer essa apresentação. Ok? São todos ouvidos agora, né? Estou na função de vocês. O que vocês preferem que a gente faça agora? Nada não, pessoal? Tá tudo tranquilo? Não preciso resolver nenhum exercício? A turma não vai ficar calada assim não, pessoal. Vocês têm que participarem. Tem alunos muito bons aí nessa turma, eu tenho certeza disso, né? Muito bom, Pedro. Pedro já mostrou que você é um bom aluno, né? Eu vi pelas dúvidas que você já me enviou, né? Você está interessado, né? Não, mas que bom. Surgiram dúvidas, pessoal, durante a resolução dos exercícios? Mandem para a gente, tá? Não fiquem com dúvida, não, ou não, vou copiar aqui do colega, ele já fez, beleza, e vida que segue. Não pode ser assim, tá, pessoal? Quem estiver usando esses artifícios aí, a atualidade está favorecendo muito, né? O copia e cola, né? Copiar do colega. A gente não tem como proibir nada disso, né? Eu só não acho que é uma estratégia inteligente, né? Porque quem está fazendo, está aprendendo, né? Quem não está nem tentando fazer, não está aprendendo nada, né? Isso é muito preocupante, né? Isso lá na frente, isso vai ser cobrado de vocês, pessoal, né? A conta chega em algum momento. Talvez vocês vão conseguir formar normalmente, não vai atrapalhar a carreira acadêmica, mas em algum momento a conta chega, tá? Formação ruim, ela é péssima. A gente vê muito profissional ruim aí depois, né? Porque ele foi mal formado, né? Ele levou para lá e não se dedicou. Fica essa dica também para vocês. Se não há dúvidas, pessoal, eu encerro aqui. Mas a qualquer momento, qualquer coisa que surgir, qualquer exercício, ok? Me falem, né, que a gente resolve. Eu mando um áudio com qualquer coisa para tentar ajudar, tá bem? Eu vi aqui, o Pedro mandou, só um minutinho, professor, né? A iônica tem maior força que a covalente, correto? Podemos dizer que a ligação covalente também é forte. Mas com certeza, né, a iônica tende a ser muito mais forte. Essa atração eletrostática aí, né? Eu falei, não pode ser colocada uma regra, que a gente vai ver casos, cara, né, de ligações covalentes que acaba ficando muito forte, igual acontece, por exemplo, no diamante, né? É por causa da questão do número delas, né? Às vezes uma ligaçãozinha ela é fraca, mas se a molécula forma milhares delas, né, ela se torna forte. Mas se você considerar uma única ligação iônica, uma única ligação covalente, a iônica tende a ser mais forte. Ok, Pedro? Mais alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? O Pedro está dizendo também que a iônica não conduz energia pura. Né? O que eu quis dizer é o seguinte, né? No estado sólido, né, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica. A gente sabe que um composto iônico, em qualquer estado que ele estiver, pessoal, sempre vai ter íons lá, cátions e ânions. Se é um composto iônico, tem íons nele, correto? Só que no estado sólido, ele não conduz o composto iônico, porque essas partículas carregadas, né, que é necessário, né, para haver a condução de corrente elétrica, né, um composto iônico no estado sólido, né, essas partículas, elas estão fixas, né? Elas estão fixas naquele retículo cristalino do composto sólido. Ele está preso aos demais íons ali, então ele não consegue se movimentar. Então, nenhum composto iônico, né, no estado sólido conduz corrente elétrica. Ele até teria essa possibilidade, só que não tem como os íons se movimentar, né?
Ele tem parte da exigência, né? Que é ter coisas carregadas ali. Só que essas partículas carregadas não podem se movimentar no estado sólido. Mas uma vez que você solubiliza ele em água, esses íons já ficam livres. E se você fundir, também, né? Esses íons vão ficar livres para se movimentar. E corrente elétrica, né? Vocês vão estudar isso muito no terceiro ano, né? Na física do terceiro ano, né? Mas a condução de corrente elétrica, né? Ela, se há condução de corrente elétrica, é porque há partículas em movimento. Na nossa casa aqui, a gente tem os fios de cobre, né? Por que o fio de cobre consegue conduzir corrente elétrica? Né? Porque há partículas em movimento ali no fio de cobre. E por que o fio de cobre conduz? Né? Porque ele é um composto metálico. Os metais eles conseguem conduzir corrente elétrica mesmo no estado sólido, né? Porque os elétrons estão livres ali. E já no composto iônico, né? Não é elétron mais, né? É um cátion e um ânion mesmo, e esses cátions e ânions estão presos. Beleza? Deixa eu ver o que o Pedro falou mais aqui, Pedro. Assim, ela não conduz energia pura, não conduz corrente elétrica, tá, Pedro? Né? É uma forma de energia, né? Mas é solubilizado ou fundido, exatamente. Quando você dissolve e funde, aí vai conduzir. Eu vi que alguém levantou a mão, se não me engano, Natanael, ou desculpa, né? Nataniele. É isso mesmo, pessoal? Nataniele. Sim, eu Pode fui falar, sem querer. Nataniele. Fica à vontade, tá? Ah, se foi Não, sem querer, Nataniele? sim, eu Não apertei. tirei nenhuma dúvida, não, né? Não, sem problemas, tá? Isso acontece. Alguém mais, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa pontual que vocês não entenderam que ficou no ar? Como eu falei, é muito importante, né? A gente não deixar passar. E vai ficando cada vez mais difícil a gente recuperar isso depois, né? E como eu deixei claro, a conta uma hora vai ser cobrada de vocês. Às vezes pode demorar, né? E às vezes pode já cobrar rapidamente, né? Alguém mais tem mais alguma questão que queira que a gente comente? Sim, Pedro. Sem problema, Pedro. Aqui não tem limite, não, tá? Ainda mais eu não vou ter mais aulas hoje, né? Por conta aqui. Então, o compartilhamento de elétrons entre os átomos então, é o contrário, né? Quem compartilha elétrons, quem se liga, né, um ao outro por meio de compartilhamento de elétrons, são os compostos covalentes. Os elementos metálicos, a gente nem pode dizer que eles compartilham. O elemento metálico você tem que pensar exatamente isso, né? Existe lá os cátions, né, em posições fixas, né, porque ele está no estado sólido. E uma característica do estado sólido é isso, né? Não há movimento, quase que nada dos átomos, né? Então, né, você tem lá os cátions dos elementos fixos em posições, né? E os elétrons soltos, podendo se movimentar durante toda a dimensão da amostra ali, né? Pode ser uma barra, um fio de cobre ou uma barra de ferro, o que seja, né? Independente do tamanho, esses elétrons eles podem se movimentando, né? Ao longo desse sólido. Por que esses elétrons se movimentam, né? Porque eles estão soltos. Mas não é um compartilhamento, não, né? Porque se você falar em compartilhamento, vai confundir com a questão da ligação covalente. Né? Eles não estão sendo compartilhados. Na verdade, eles estão soltos. Cada átomo tem seu número de elétrons, mas esses elétrons se misturam com os demais e circulam, né? Durante todo o sólido ali. Mas você não pode falar em compartilhamento, não. Compartilhamento não seria a palavra mais correta, né? E compartilhamento é isso, ele pertence a você e pertence a mim também, né? Ali no caso, não. Ali cada elétron, cada cátion, né? Ele vai ter os seus elétrons. Cada elemento ali tem os seus elétrons. Ele não está compartilhando com ninguém, né? Esses elétrons estão numa bagunça total, se movimentando para lá e para cá, sai um, vem outro, né? De forma a manter aquela mesma configuração. Mas os elétrons estão se movimentando o tempo todo. Beleza, Pedro? Mais alguma coisa? Mais alguém? Beleza, então, Pedro. Se não há mais dúvidas, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação.